Hoje a gente vai mergulhar numa história que é, nossa, antiga e super dramática. Ela fala sobre aquele desafio imenso que é ter que entregar uma verdade bem difícil. É um relato, no fundo, sobre comunicação, sobre coragem e sobre o peso que é carregar uma mensagem que, vamos ser sinceros, ninguém quer ouvir. E a pergunta que fica é essa, né? O que é preciso para fazer isso? Porque o que a gente vai ver aqui, muito mais do que só um texto antigo, é uma história humana, universal. É sobre aquele desafio de se colocar de pé e falar, mesmo quando se sabe que a recepção vai ser, bem, hostil. Então, vamos nessa. A nossa história já começa assim, de forma bem abrupta e poderosa, sem muita introdução. Temos uma figura chamada só de Filho do Homem e uma voz imponente que fala diretamente com ele. O palco já está montado para algo grandioso acontecer. A simplicidade e a autoridade desse comando são de arrepiar. Não é um convite, percebe? É uma ordem direta. Põe-te em pé. Essa é a primeira coisa que se exige dele, um ato de prontidão que já estabelece de cara quem manda e qual o propósito de tudo aquilo. E o que é bem interessante aqui é que ele não se levanta pela própria força. O texto diz que o Espírito entrou nele e o colocou de pé. Isso já é um sinal, né? Mostra que a tarefa que vem pela frente vai exigir bem mais do que só a coragem humana. Vai ser uma missão movida por uma força divina. Ele está literalmente sendo preparado para o que está por vir. Ok, agora que o nosso mensageiro está de pé, pronto para ouvir, o propósito da missão finalmente revelado. E é aqui que o conflito central da história aparece, sem rodeios. Ele vai ser enviado para uma plateia, digamos, extremamente hostil. A tensão aqui é quase palpável. De um lado, o mensageiro com a sua missão divina. Do outro, o público-alvo, que não é descrito apenas como alguém que não quer ouvir, mas como gente ativamente rebelde. Então, a missão já nasce de um confronto, já começa no meio de uma briga. E o texto não economiza nos detalhes para descrever esse pessoal, não. Não é uma rebeldia de agora, superficial. É algo que vem de gerações, que está enraizado. As expressões de semblante duro e obstinados de coração pintam um quadro de pessoas fechadas, sabe? Desafiadoras, muito difíceis de convencer. E aqui vem o ponto crucial de tudo. A missão não é medida pelo sucesso, ou se o pessoal vai se converter, ou se a mensagem vai ser bem aceita. A tarefa é uma só: garantir que a mensagem seja entregue. Ponto final. O resultado, se eles vão ouvir ou ignorar, bom, isso não é responsabilidade do mensageiro. O objetivo é que eles saibam, que ninguém possa dizer que não foi avisado. Com a missão e a audiência já bem definidos, a voz divina começa a dar umas instruções mais diretas sobre como o mensageiro deve se portar. E olha que ironia, ao dizer para ele não ter medo, a voz descreve exatamente o quão apavorante a situação toda vai ser. A metáfora é muito forte, muito visceral. A tarefa é como andar num campo cheio de espinhos, onde cada passo dói, cada passo é um perigo. Isso tem tudo a ver com a resistência e as palavras afiadas que ele vai enfrentar. E a imagem fica ainda mais intensa. Agora não são só obstáculos passivos, como os espinhos, mas ameaças ativas, venenosas. Morar no meio de escorpiões significa estar o tempo todo cercado por um perigo mortal. É uma descrição muito, muito vívida da hostilidade que espera por ele. E depois de pintar esse quadro aterrorizante, o comando volta. Não tenha medo. A hostilidade, as palavras duras, os olhares de desprezo, tudo isso já é esperado. O medo não pode, de jeito nenhum, ser um obstáculo para a missão. E então a narrativa chega no seu clímax simbólico. É um ato estranho, profundo, que representa a fusão total entre o mensageiro e a sua mensagem. Ele não vai só entregar as palavras, ele vai literalmente consumir essas palavras. Mas antes desse ato final vem um último aviso. O mensageiro é instruído a ser diferente daquelas pessoas para quem ele foi enviado. Ele não pode se contaminar com a rebeldia que está ao redor. A instrução de abrir a boca e comer é, na verdade, um teste de obediência que o separa daquela casa rebelde. E agora, o momento fica completamente surreal. Uma mão aparece do nada, segurando um rolo. O rolo é aberto, revelando o que está escrito. E então vem a ordem mais inimaginável de todas. Coma. Esse ato simboliza que ele precisa internalizar a mensagem por completo. Ela precisa se tornar parte dele antes que ele possa anunciá-la para o mundo. E o texto ainda nos dá um detalhe fundamental sobre esse rolo. Ele era escrito por dentro
E por fora? Isso não era comum na época e significava que a mensagem estava completa, abarrotada de informação, sem espaço para mais nada. Era uma mensagem total, avassaladora. E o conteúdo dessa mensagem completa e avassaladora é então revelado. E não são palavras de esperança, nem de alegria. O rolo está cheio de lamentações, suspiros e ais. É uma mensagem de puro sofrimento, dor e desgraça. O mensageiro tem que consumir e se tornar o portador de uma tristeza profunda. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Depois de internalizar uma mensagem de dor tão absoluta, como que uma pessoa encontra forças para entregar isso? Que peso isso traz para a vida de alguém? Esse é o desafio final para quem é chamado a falar uma verdade amarga para um mundo que, simplesmente, se recusa a ouvir.